Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, do verso 14 ao verso 17. Diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, este é o momento em que nós reservamos para a exposição da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque ainda podemos abrir a Tua Palavra e explicá-la livremente para o Teu povo. Senhor amado, Tu sabes que para nós a Tua Palavra é única, que a Tua Palavra, Senhor, é infalível e inerrante, que ela é autoritativa, é suficiente para as nossas vidas. Nós não precisamos de outra coisa a não ser a Tua Palavra. Mas nós reconhecemos também, Senhor, a nossa limitação como expositor. E pedimos a Tua graça, pedimos a iluminação do Teu Espírito para o Teu povo, para que o Teu povo possa entender a Tua Palavra, e não apenas entender, mas fazer com que ela desça ao coração, aplicá-la à vida. E quanto a mim, Senhor, esse Teu servo me ajuda para que eu possa dizer apenas aquilo que a Tua Palavra diz, nada mais do que isto, Senhor. Eu te peço tudo isto em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, o escritor aos Hebreus está falando de duas coisas: paz e santificação. Duas coisas que andam juntas e que são imprescindíveis à vida cristã. São imprescindíveis. Paz com todos e santificação são imprescindíveis à vida cristã. É impossível sermos crentes sem mantermos paz com todos os homens e sermos santos. É impossível. A pergunta que nós faríamos logo no início da exposição é: o que o Senhor espera de nós? O que é que o Senhor espera de nós? Bem, o texto é muito claro, ele tem duas divisões, mas que nós vamos explorá-las para que vocês possam compreender melhor. A primeira coisa que o texto diz que o Senhor espera de nós é que nós tenhamos paz com todos. Esta é a primeira coisa. Meus irmãos, ter paz com os outros, ter paz com todos, é uma questão que envolve relacionamento pessoal, não é verdade? Para que eu tenha paz com alguém, isso envolve um relacionamento pessoal. Então, já de início, nós podemos ver que isso não é uma coisa fácil. É uma coisa difícil. A exortação do apóstolo é a seguinte:
segui a paz com todos. O verbo seguir, no original grego, ele significa perseguir, correr atrás de alguém com determinação, como uma corrida. Como se fosse uma corrida e alguém sai atrás para perseguir aquela pessoa até alcançá-la. Este é o significado do verbo. Perseguir, buscar com determinação. Então, meus irmãos, olhando para o verbo, para essa estrutura verbal, nós podemos perceber logo de início que, para que eu possa ter paz com todos os homens, duas coisas serão necessárias. A primeira é que haja ação da minha parte. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o verbo ele está no modo imperativo. Esta exortação, meus irmãos, não é uma opção que Deus está nos dando. Olha, se der, você tenha paz com todos. Não, não é uma opção, mas é uma ordem. Se o verbo está no imperativo, significa que Deus está dizendo: eu ordeno vocês a que vocês persigam, busquem, corram atrás da paz com todos os homens. Eu sei que normalmente as pessoas dizem o seguinte: olha, eu não tenho nada contra essa pessoa. Ela é que tem alguma coisa contra mim. Então, se ela quiser, vem ali. Eu não tenho nada com ninguém. Eu não tenho problema com ninguém. Se alguém tem problema comigo, então a pessoa que venha a mim. Mas não é isso que o verbo está nos dizendo, se o seu modo é no imperativo. Quando o Senhor Jesus instrui aqueles que vão colocar a sua oferta diante do altar, ele diz: se no momento de você colocar a sua oferta, você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você. Jesus não diz se você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém. Mas ele diz: se você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta no altar. Vá procurar aquela pessoa, reconcilie-se com ela, depois volte e ponha a sua oferta. Ofereça-a, que aí o Senhor receberá. Está perfeitamente dentro daquilo, da exortação do escritor aos Hebreus. Deus está nos ordenando a que nós devemos buscar, perseguir, com insistência, para que possamos manter a paz com todas as pessoas, com todos os homens. Mas o verbo também ele está no tempo presente, o que significa que esta ação ela deve ser contínua. O tempo presente do verbo sempre nos mostra que é uma ação contínua. Alguém pode dizer assim: sim, pastor, eu faço isso já. Então continue fazendo. É isso que o apóstolo, no caso o escritor aqui aos Hebreus, está dizendo: continue fazendo. É uma ação contínua, meus irmãos. Não pode ser de outra forma. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, escrevendo aos Romanos: se possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Está totalmente dentro da ideia da exortação. Segui, persegui, buscai com afinco manter a paz com todos os homens. É claro que eu preciso fazer apenas uma observação aqui. Nem sempre é possível manter a paz com todos, né? Como a paz implica num relacionamento entre duas pessoas, então sempre existem dois lados. É possível que alguém diga, pastor, olha, eu já tentei. Eu tentei ir àquela pessoa, falar com ela, conversar com ela, pedir desculpas, pedir perdão, e a pessoa não me deu atenção. Então, meus irmãos, não tem problema nenhum. Mas continue. Agora, talvez não mais abordando a pessoa, para que não haja problema, mas continue em oração. Continue dizendo ao Senhor, Senhor, abranda o coração daquela pessoa que não quer viver em paz comigo, para que nós possamos resolver essa situação. Obviamente, eu lhe aconselho, se você já procurou aquela pessoa e você foi destratado, que é possível que isso aconteça, não procure mais, para evitar uma dificuldade maior. Mas existe o recurso da oração. Existe o recurso de buscar ao Senhor e pedir ao Senhor que abrande o coração, que mude a situação, as circunstâncias, e assim você consiga fazer as pazes com aquela pessoa e assim cumprir essa exigência do Senhor, seguir a paz com todos. Mas a exortação não é apenas essa, tem a outra parte, seguir a santificação, porque é seguir a paz com todos e a santificação. Então, as mesmas coisas que eu falei com respeito ao seguir, perseguir, buscar com afinco, com determinação, vale também para a santificação. Seguir a paz com todos e a santificação. Para que eu possa, meus irmãos, ser santo, é preciso que haja algumas coisas. A Bíblia nos deixa claro e nos mostra a santificação de duas maneiras. Há aquilo que a teologia chama de a santificação posicional. Ou seja, é aquela santificação que é feita pelo Senhor, nos colocando na posição de santos diante dele. Essa santificação é o ato de o Senhor nos separar para si. Que a palavra santificar é a palavra separar. Nisto aí nós não temos participação nenhuma. O Senhor é quem nos separa para si. É o Senhor quem nos santifica nesse sentido, nos separando para Ele, para que nós sejamos dele, propriedade exclusiva do Senhor. É por isso que mesmo a igreja aos Coríntios, sendo uma igreja que tinha muitos problemas, o apóstolo não tem nenhuma dificuldade em escrever para eles, dizendo assim, aos santos que estão em Corinto. Porque aquelas pessoas, sendo crentes, mesmo com os seus erros e as suas falhas, mas se são crentes de fato, se foram realmente salvos pelo Senhor Jesus, o Senhor Deus os santificou para si, os separou para si, não há nenhuma dúvida com respeito a isso. Mas há também um outro caráter da santificação, que nós chamamos de santificação prática. E nesta parte há a participação nossa. Mesmo entendendo, meus irmãos, que também na santificação prática o Senhor está presente, se nós lêssemos um pouquinho antes do texto que lemos,
o escritor vai falar a respeito da disciplina do Senhor. Ele vai dizer que vai fazer uma comparação e vai dizer que os pais terrenos disciplinam os seus filhos. E ele diz também que Deus nos disciplina muito melhor. E o escritor diz que Deus nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Então, meus irmãos, a santificação é algo tão importante na vida do crente, tão necessária, que muitas vezes Deus precisa nos disciplinar para nos trazer ao caminho da santificação. Então, há também na santificação prática a participação do Senhor, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não temos condições de caminhar, trilhar nessa jornada. Mas a orientação do escritor aqui é para que nós façamos. Algumas coisas que ele vai dizer aqui para nós dizem respeito à nossa ação, à nossa atitude. Seguir a santificação, então é uma ação, e é um imperativo do mesmo jeito. A santificação, meus irmãos, é um processo que acompanha o crente toda a vida cristã. Ela começa no dia em que ele se converte e termina ou quando o Senhor Jesus voltar, ele estiver vivo ainda, ou quando ele partir. Lá no céu não tem mais. Lá nós já seremos santos, perfeitos. Mas enquanto estivermos aqui, nós estaremos nesse processo de santificação. Por isso que é uma ação, é algo dinâmico, mas ao mesmo tempo é prático. Requer ação da nossa parte. Da mesma forma que a paz com todos exige a santificação, como nós falamos, exige a ação, aliás, a santificação também. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer para a santificação, para sermos santos, para nos santificarmos diante do Senhor, é começar, é agir, é entender que esse é um processo que não para, ele vai até o fim, não tem trégua, viu? Não tem férias. Não. É constante. A segunda coisa que o texto nos mostra é que nós precisamos ter a consciência da sua necessidade. Nós precisamos ter a consciência de que a santificação, ela é necessária. Eu vou mais. Como eu disse lá no início, ela é indispensável, ela é imprescindível. Por quê? Porque o texto diz, a parte C do versículo 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é que o crente quer, meus irmãos, na vida? Não é ver o Senhor, não é chegar no céu, não é contemplar a face de Deus, não é isso que nós queremos. Esse não é o anseio do nosso coração, não é a nossa busca. Então, meus irmãos, entendamos isto. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Pensar que se pode ser crente sem vida santificada é uma grande ilusão. Se quisermos ver o Senhor, precisamos andar em santificação. A eleição, meus irmãos, não nos dá o direito de ver o Senhor sem sermos santos. As duas coisas estão ligadas uma com a outra. É o que diz as Escrituras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz exatamente isso. Ele diz assim, olha, Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus nos escolheu para a santificação. Deus nos escolheu para sermos santos.
Não tem como eu ser eleito sem ser santo. E eu só posso ser santo se antes eu já fui eleito. Essas duas coisas estão juntas. Elas não podem se desligar uma da outra. Uma outra coisa que nós precisamos fazer, que o texto nos orienta na sua exortação, é que nós precisamos ter disciplina. Disciplina. Veja o que é que diz a parte A do versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vida disciplinada, meus irmãos. Viver em constante vigilância. Estar atento, observando se porventura não estamos nos afastando da graça de Deus. Isto só é possível quando nós temos uma disciplina. Quando nós oramos todos os dias, quando nós lemos a Bíblia todos os dias, quando nós impomos a nós mesmos uma disciplina. Que é isso que o texto diz? Atentando diligentemente. O Senhor Jesus diz exatamente isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Disse isso lá no Getsemane, quando os discípulos estavam orando com ele. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Conhecendo-nos a nós mesmos, sabendo quem nós somos, a nossa fraqueza, a nossa inclinação para o pecado, nós precisamos impor em nós uma disciplina, meus irmãos. Olha, se vocês não impuserem em vocês uma disciplina de santificação, jamais vocês serão santos. Porque ser santo não é uma coisa esporádica. É uma coisa constante. Não pode parar. O escritor nos exorta com mais uma outra coisa que nós precisamos fazer, ou ter responsabilidade. Responsabilidade. Veja o versículo 15, a parte B do versículo 15. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Meus irmãos, somos responsáveis também pela santificação do corpo de Cristo. Nós também pesa sobre nós uma responsabilidade pela santificação do corpo de Cristo, meus irmãos. Se os nossos corações estão cheios de amargura, precisamos eliminá-la pelo perdão. Caso contrário, nós arruinaremos a nós mesmos e contaminaremos os outros. Meus irmãos, a amargura é algo terrível no coração do ser humano. A amargura, ela se coloca lá no coração e ela fica lá. Ela não sai, enquanto nós não tratamos desse problema com o perdão. Só que acontece uma coisa interessante. Aquele que é amargo, aquele que tem o coração cheio de amargura, de ressentimento, ele não guarda isso apenas para si. Ele não guarda isso apenas para si. Na primeira oportunidade que ele tem, ele destila a sua amargura, o amargor que vai no seu coração. Ele destila o seu ressentimento. E o texto é muito claro, meus irmãos. Raiz de amargura que brotando vos perturba aquele que está amargurado, e por meio dela muitos sejam contaminados. É típico da pessoa com o coração amargurado, com o coração amargurado, contaminar os outros.
Mas uma outra coisa que o apóstolo diz, que o apóstolo, aliás, eu estou me referindo ao apóstolo, eu não sei se era o apóstolo, algum apóstolo que escreveu Hebreus, mas o escritor aos Hebreus. É a pureza. É preciso que haja pureza no nosso coração. Faz parte da santificação, meus irmãos. Olha, veja a parte A do versículo 16. Nem haja impuro, não é? A palavra impuro aqui, no grego, é a palavra que tem a ver com impureza sexual. O impuro é um homem ou uma mulher que se dá à prostituição, à fornicação, à pornografia, a todo esse tipo de pecados da área sexual. Se nós queremos ser santos, e nós devemos, porque é uma ordem do Senhor, estas coisas têm que ser eliminadas da nossa vida. Toda e qualquer impureza sexual deve ser eliminada da nossa vida. E toda impureza de qualquer espécie. O apóstolo Paulo, diante da promessa de Deus, que seria nosso Pai e nós seus filhos, ele disse o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. É isso que o apóstolo nos instrui, o apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus também disse lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos, ou os puros de coração. E corrobora perfeitamente com o escritor aos Hebreus, porque verão a Deus. Verão a Deus. E finalmente, o escritor coloca mais uma coisa que nós precisamos ter, e faz parte da nossa vida de santificação: reverência. Veja o que é que diz a parte B do versículo 16. Nem haja algum profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Poderemos interpretar a palavra profano como, ou profanar como falta de reverência, não ter a devida reverência para as coisas santas, para as coisas que são de Deus. Foi o caso de Esaú. Esaú tornou-se um profano quando ele não deu a devida importância ao direito de primogenitura, que era uma coisa, fazia parte da lei de Deus. O direito de primogenitura, quando ele chega da caça com fome, Jacó passa por ele com um prato de lentilhas vermelho, e ele sente talvez o cheiro do alimento, ou viu a cor do alimento, não sei, e ele pede a Jacó um bocado daquele prato. E Jacó, espertamente, nós conhecemos na história, não, a não ser que você me venda o seu direito de primogenitura. E ele diz assim: o que é que me adianta isso? Se eu estou a ponto de morrer de fome. Não era verdade, né? Ele estava com fome, mas não a ponto de morrer de fome. E ele desprezou o seu direito de primogenitura. E aí ele se tornou um profano. A santificação, meus irmãos, exige de nós reverência pela palavra de Deus, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Exige reverência. Nós precisamos entender isto. Então, perceberam quantas coisas o escritor nos instrui para que nós sejamos santos? Algumas considerações para encerrarmos.
Paz e santificação são mutuamente dependentes. Ninguém, meus irmãos, terá uma vida santa se não viver em paz com todos, e vice-versa. É impossível também ter paz com todos se nós não somos santos. Isso nós precisamos aprender. Seguir a paz com todos e a santificação deve ter para nós um sentido de urgência, meus irmãos. Não é uma coisa, eu vou começar amanhã. Já era para ter começado. Já era para ter atentado para isso. É algo que deve ser vivenciado por nós diariamente, meus irmãos. Hoje, agora, não pode ser postergado, sob pena de nós perdermos a oportunidade de vermos o Senhor. Não nos enganemos, meus irmãos, não nos enganemos. O que a Bíblia está dizendo não é uma coisa que pode ser desconsiderada, não. Quando o escritor diz que sem a santificação eu não verei o Senhor, é isso que vai acontecer. Se ele está dizendo isso, meus irmãos, não pensem diferente. Não pense que nós podemos viver aqui uma vida qualquer, de qualquer jeito, negligenciando tudo. E Deus vai se apiedar de nós, vai entender que nós somos fracos, e vai considerar que nós somos pecadores, e vai nos perdoar, e vai dar um jeito. Não pensemos nisso, meus irmãos, porque isso não é verdade. Então, o que é que nós precisamos fazer de forma prática? A primeira coisa, restabelecer a comunhão enquanto é tempo. Enquanto eu posso, devo buscar com insistência, com determinação, correr atrás para restabelecer a comunhão com alguém que houve algum entreveiro. Devemos buscar isso. Às vezes é até um parente, às vezes é alguém próximo, às vezes é o marido e a mulher. Lembre-se, esta paz deve ser restabelecida de forma plena. Porque uma paz que é restabelecida, mas a amargura fica no coração, então vai prejudicar a santificação, né? Não tem como. A segunda coisa, arrepender-se e voltar para o caminho da santificação. Sem arrependimento e confissão não é possível a restauração da comunhão com Deus, meus irmãos. Não é possível. Só com arrependimento e com confissão de pecados é que nós podemos entrar no caminho da santificação. Para não acontecer, meus irmãos, o que aconteceu com Esaú. O versículo 17 diz que Esaú, pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas não tivesse buscado. Não houve arrependimento no coração de Esaú. Ele chorou diante do pai, porque não conseguiu reaver a bênção da primogenitura, mas em nenhum momento a narrativa mostra que houve arrependimento no seu coração pelo que ele tinha feito antes. Não, de jeito nenhum. O que ele esperava era que o pai se arrependesse do que fez e devolvesse para ele a bênção. Não ele se arrepender do que ele fez para estar naquela situação. Sem arrependimento, meus irmãos, não tem como nós sermos santos. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias. Todos os dias. Confessá-los ao Senhor. Eu sempre digo aqui, meus irmãos,
Pecado tem nome. Não é possível nós orarmos a Deus apenas dizendo: Senhor, você ora, diz toda a sua oração e no fim você diz: com o perdão dos meus pecados, amém. Não, meus irmãos, isso não é arrependimento, não. Nem disse em que eu pequei, nem veio à minha mente as coisas que eu pensei que eram pecado, que eu falei que eram pecado, que eu fiz que eram pecado, para que eu chegue diante do Senhor e diga: Senhor, eu me arrependo delas. Senhor, eu fiz isso, mas eu não devia ter feito. Me perdoa, Senhor. É por isso que a oração, a disciplina da oração não pode ser 5 minutos, né, meus irmãos? Não pode ser 3 minutos, né? Precisa um tempo para que eu possa chegar diante do Senhor e me arrepender dos meus pecados. O que acontece muitas vezes conosco é que nós queremos imitar Esaú. Esaú queria a bênção, mas não queria Deus, né? Nós queremos, às vezes, a bênção, mas não queremos Deus. Querer Deus é querer a comunhão dele, e não a bênção. A bênção, ela vem como um detalhe a mais. Mas querer Deus é querer a sua comunhão. Meus irmãos, pensem nisso. Pensem com muita seriedade nisso que eu estou falando a vocês. Senão a vida de vocês vai continuar essa vida que não tem as características da vida abundante que o Senhor Jesus prometeu a nós. Eu até mandei para o grupo um videozinho de uma pesquisa mostrando que aqueles que leem a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana têm uma vida bem melhor, em todos os sentidos. Deus colocou diante de nós 2 meios de graça, meus irmãos, maravilhosos, que é a leitura da sua palavra, é a sua palavra e a oração, e nós não usamos isto. Nós não usamos isto, mas por que nós não usamos isto? Usemos. Leamos a palavra diariamente, todos os dias, meditemos nela, pelo menos, meus irmãos, 10 minutos. O que é 10 minutos? Você pegar a Bíblia e ler o texto. Ah, pastor, eu não sei o que ler. Comece pelo livro dos Salmos. A cada dia você lê um, você já vai ter um bocado de dias para ler. São 150 salmos, né? Já são mais de 6 meses, né? Metade do ano. Se você ler cada dia um salmo. O Salmo 119, que é muito grande, você divide em pedaços. A oração, meu irmão, por que é que nós só oramos quando precisamos? Ah, eu estou passando por um problema muito sério, então eu vou orar. Eu vou para a reunião de oração, eu vou buscar o Senhor. É isso, meus irmãos. A oração não tem esse fim. A oração é a nossa comunhão com o Senhor. É estar perto dele, é estar diante dele, é estar junto dele, diante do seu trono, conversando com o nosso Pai. Isto é a oração, meus irmãos. São 2 meios de graças maravilhosos que Deus dispõe para nós e nós não aproveitamos. Sem a utilização desses 2 meios de graça, de forma contínua e regular, jamais seremos santos. Aprendam isto. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê a sua graça, para que possamos pelo menos começar. E se vocês começarem, eu acho que vocês vão continuar. E depois vocês dirão para mim: pastor, realmente a minha vida mudou. Amém? Amém. Deus, pois, abençoe a todos nós.